Doutor Felipe, surgiu uma dúvida aqui. Divórcio de brasileiros no estrangeiro pode ser homologado no Brasil? Pode sim. E antigamente todo divórcio estrangeiro ele tinha que ser homologado no STJ. Porém, já faz um bom tempo que é possível passar direto, ou seja, ir direto para o cartório, falando assim de forma mais simples. Ou seja, você vai homologar, que é basicamente dizer o seguinte: olha, essa decisão estrangeira de divórcio, ela tem validade aqui no Brasil. Só que só pode ser em cartório se ela cumprir alguns requisitos, que são o seguinte: não tratar sobre filhos e não filhos menores e não tratar também sobre partilha de bens, né? Então, se tiver esses assuntos, ele realmente vai ter que ser homologada no STJ, tá? E o STJ ele verifica justamente alguns aspectos formais. Ele não vai poder falar se foi certo ou errado o acordo que foi feito ali, porque muitas vezes é por acordo, né? Outra questão também é que tem que ser consensual, tá? E normalmente para ser consensual tem que ter uma declaração da outra pessoa. E agora já falando novamente do STJ, é muito importante que se cumpra alguns requisitos que são o seguinte: você ter a sentença estrangeira, né? E que essa sentença estrangeira ela tenha transitado de julgado, ou seja, ela não pode estar ainda em decisão ou cabendo recurso e precisa se dar certidão de trânsito em julgado. Também tem uma pegadinha que muitas decisões elas já falam que não cabe recurso. Então ali mesmo já é uma certidão e às vezes isso gera, Jorge, na prática uma confusão. Algumas pessoas não sabem o que é e às vezes é traduzido e o ministro do STF ele não vai te falar o que está faltando ou ele vai querer que você indique da forma correta. E além assim da tradução e tudo, você tem que mostrar ali, que nem eu falei, de fato, de verdade, de que você tem uma sentença, ela tem que estar transitada e julgada, tem que estar tudo traduzido e, gente, se falta a tradução de um documento, é indeferido no STJ. Então tem que ter muito cuidado, é uma área muito técnica, porque primeiro você tem que saber, tem que ter o conhecimento técnico até mesmo, né, de traduzir o documento, antes mesmo de saber o que ele diz pelo tradutor juramentado, porque às vezes você vai pedir para ele traduzir, às vezes a pessoa pensa que um documento não tem importância e às vezes ele tem muita importância. Então assim, o divórcio hoje feito no exterior, né, e ele tem que ser homologado aqui no Brasil, tem dessas formas que eu falei. Uma que pode ser no cartório, se for consensual, não ter filhos, né? Filhos menores e não tratar de partilha de bens. Não sendo assim, tem que ser homologado no STJ, que é mais burocrático, né? Antigamente demoravam 6 meses para esse procedimento acontecer, normalmente com um advogado que tinha conhecimento disso, tá? Se não tiver, é muito ruim, sabe, Jorge? Porque Sim. ele vai ficar travando. O ministro simplesmente fala que não cumpre os requisitos, só que ele não fala qual é o requisito que está faltando. Então, eu já peguei casos, aí, né, por exemplo, o caso de divórcio que aconteceu na Espanha e tive que pegar o caso que era até de outro advogado e eu vi que simplesmente faltava uma certidão de trânsito e julgado e esse documento já estava lá, só que não estava traduzido. Sim. Então a gente fez toda a tradução, né, com tradutor juramentado, colocou, explicou e colocou o pingo nos is. Por isso a importância, doutor, perdão, por isso a importância de você contratar um escritório especializado, que a pessoa tem muita gente que vai pelo dinheiro, pelo valor, e às vezes lá na frente acaba querendo ou não, desculpa a palavra, quebrando a cara. Por isso é bom e importante você ter um escritório especializado, igual o doutor Felipe está falando aqui, para não ter problema futuramente, não é isso, doutor? Isso, exatamente, Jorge. E é claro, para se fazer uma homologação em sentença estrangeira, ainda mais se for no STJ, realmente tem um valor que é significativo, tá? Não é um caso tão simples. Então, muito cuidado, tá? Porque pode demorar muito se a pessoa não saber fazer diligenciar, né? Embora pra gente é tranquilo que a gente está aqui do lado do STJ, Sim. mas pode ser feito aí por advogados do Brasil todo. Mas pelo menos quando eu fiz aqui, eu fui lá despachar e tudo para dar uma adiantada, isso é normal.
mas a gente aproveita esse privilégio aqui. Alguns colegas também pedem para que a gente diligencie, que vai lá ver o que está acontecendo, né? Porque quem faz o julgamento é o presidente do STJ, né? Ministro-presidente, então é muito importante aí ter uma advocacia especializada. Espero que tenham entendido aí e conte conosco.